Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês, abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a todos que nos assistem agora para a continuidade do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical Online. Essa série de estudo que nós estamos fazendo é sobre o povo de Deus e a sua missão. São duas doutrinas bíblicas unidas nessa série de estudo, que é sobre eclesiologia, que é o povo de Deus, e também sobre missiologia, que é a missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos falado já algumas coisas. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, você pode acessar a playlist EBD Online no nosso canal no YouTube e acompanhar as outras lições. E esses temas que nós estamos trabalhando eles são um pouco interligados uns aos outros. Então nós vamos falar aqui de alguma coisa que eu já comentei no começo um pouquinho, e agora nós vamos explanar de uma forma um pouco mais abrangente que tem a respeito do discipulado. O discipulado é uma das coisas essenciais para o povo de Deus e para o cumprimento da missão dessa igreja, a qual é obediente ao grande mandamento de Jesus e também à grande comissão. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a grande comissão é ide e fazei discípulos. Ao fazer discípulos, estamos cumprindo a missão e cumprindo também a ordem do amor ao próximo. Essa ordem de fazer discípulos é um imperativo de Jesus a toda a igreja, quando ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, realmente, é algo que Deus nos manda fazer na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero, para iniciar a nossa lição, ler um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, os primeiros versículos, onde Paulo vai falar a Timóteo o seguinte: quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então, Paulo aqui ele está trazendo um contexto muito interessante para a nossa reflexão, a qual nós vamos estar abordando melhor, mas para nós termos uma noção do que Paulo está dizendo aqui, ele está tratando com um filho na fé, que foi Timóteo. Ele chama de meu filho, mas na verdade não era filho biológico, era um filho na fé dele. E por conta disso, ele recomenda que ele se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. E aí ele diz, o que você ouviu de mim, ou seja, Timóteo foi discípulo de Cristo. O que você ouviu de mim, isso mesmo transmite a homens fiéis, ou seja, faça outros discípulos. Transmita essas mesmas coisas, faça com que haja uma cadeia de ensino e de discipulado. Transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros e assim continuar. Se a igreja perdeu de vista ao longo dos séculos essa tarefa do discipulado, é tempo de resgate para as igrejas que ainda não fazem isso. Mas, para a glória de Deus, tem muitas igrejas que já fazem isso, já são modelos, exemplos para que nós possamos aprender com elas, E, assim, todas as igrejas do Senhor estão obedecendo esse imperativo de Cristo Jesus. Mas vamos orar, vamos pedir de Deus a graça, a sabedoria, para que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento de estudo, de análise dos textos, para que a cada leitura bíblica o Senhor traga para a nossa mente, para o nosso coração, a sua verdade, a compreensão dessa verdade, para que nós possamos também obedecê-las. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero te louvar e engrandecer por esse momento precioso, Senhor, de abrir a Bíblia. E com os meus irmãos, mesmo cada um, Senhor, na sua casa ou qualquer outro lugar que esteja, acessando através dos recursos online, Senhor, este estudo. Peço que a todos nós, o Espírito Santo nos dê clareza, entendimento, sabedoria ao ler esses textos sagrados. E que a respeito desse tema haja compreensão, edificação, para que nós possamos também depois obedecer, Senhor.
nos auxilia, nos ajuda, Senhor, com essa lâmpada espiritual, em o nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre a questão do ir de fazer discípulos de Jesus. E uma das coisas muito importantes para a gente começar esse estudo é entender que nós fomos ordenados por Jesus para fazer discípulos e não convertidos. Que existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O fazer convertido é, vamos colocar assim, um pouco mais fácil. Na verdade, não é tão fácil assim porque não depende de nós, depende de Deus, não é? Mas pelo justamente seu fato de que converter é uma coisa que Deus faz, então tira de nós esse peso de que a gente tem que converter vida. Não, a gente tem que evangelizar e discipular as pessoas. A conversão é Ele que faz. Só que o discipulado acaba se tornando difícil para nós porque vai exigir algumas coisas. Então nós temos ao longo da história da igreja, somente recentemente que foi resgatado isso, temos ao longo da história da igreja abandonado o discipulado. Tem acontecido de forma muito rara e pontual na vida da igreja o discipulado. O discipulado tem acontecido ao longo da história da igreja, geralmente assim, quando você tem um grande sábio, um grande estudioso bíblico, um homem de uma espiritualidade profunda, que aí outras pessoas se aproximam dele para aprender com eles. Isso tem acontecido em mosteiros, em outros movimentos de espiritualidade. Por exemplo, você tem já pós-reforma protestante os movimentos dos seguidores de Jesus, movimentos como o do John Wesley, movimento como o do Conde Zinzendorf. Você tem vários outros movimentos que aí pessoas vão se aproximando para aprender, não é? Eu estou me referindo aos de linha mais protestantes, mas no meio católico também. Também tinha bastante desses movimentos, como os movimentos inacianos, franciscanos. Eram pessoas que adentravam nesses movimentos para aprender com mestres, tornar discípulos desses mestres e aprender espiritualidade com eles. Somente agora no século XX, principalmente, é que realmente as igrejas acordaram para a importância do discipulado. Muitos livros de boa qualidade, de ensinos preciosos têm sido escritos sobre discipulado e muitas igrejas que trabalham com pequenos grupos, células, têm resgatado a ideia do discipulado. Mas não é uma tarefa fácil. E um desses autores, por exemplo, o brasileiro aqui, que é o Josué Campanhã, ele mesmo disse que no começo ele nem sabia como era que se discipulava uma pessoa. Porque discipular não é sentar somente e os dois abrir a Bíblia e ficar refletindo sobre o texto bíblico. Que é o que a maioria dos materiais de discipulado ou das igrejas que acham que faz discipulado faziam, que era montar uma classe de escola dominical, um catecúmenos, por exemplo, e ali ensinar doutrina bíblica. Isso não é discipulado. Isso é uma parte do discipulado. Então, de fato, não é fácil fazer discípulos, exige algumas coisas que nós vamos abordar nessa aula. Então, as pessoas têm se preocupado muito mais em pregar para fazer convertidos. Elas pregam e, como depende do Espírito Santo converter, então elas esperam que o Senhor faça essa obra e aí a facilidade é o fato de que ela está somente pregando, a palavra de Deus com o intuito de que almas se aproximem de Cristo Jesus. Mas o nosso desafio é bem maior. Kate Phillips, no seu livro chamado A Formação de um Discípulo, ele diz o seguinte: o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. E aqui tem o texto de 2 Timóteo 2,2 que nós lemos. De fato é isso, o discipulado é essa relação de um mestre e um aluno. Claro que ele está usando aqui expressões, principalmente como é que funcionava no passado, mas qualquer pessoa que se disponha a ajudar outras pessoas na fé é um discipulador. E qualquer pessoa que se disponha a querer aprender de Cristo e querer chegar à maturidade espiritual, ela é um discípulo. E esse relacionamento de discipulador e discípulo faz com que essa pessoa possa experimentar cada vez mais a plenitude da vida que pode ser encontrada em Cristo Jesus. E ao essa pessoa crescer nessa experiência de fé com Jesus Cristo,
alcançando essa maturidade, essa pessoa também fica capaz de ensinar outras pessoas, como foi o caso de Paulo e Timóteo. Paulo era o mestre, Timóteo foi o aluno. Eles fizeram missões juntos. Enquanto Paulo fazia missão e Timóteo acompanhava ele, Paulo ia ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando a experiência de fé, fazendo várias coisas que nós vamos abordar já já, ao ponto de que Timóteo foi aprendendo, foi crescendo nesse processo, foi ordenado presbítero e foi incumbido de cuidar de uma igreja para ensinar outras pessoas, para prosseguir a ideia do discipulado. E ele foi pastor em Éfeso. Quando Paulo escreve essas duas cartas a Timóteo, Timóteo está em Éfeso sendo presbítero, pastor naquela comunidade, e agora Paulo está desafiando ele é o seguinte: olha, ninguém despreza a tua mocidade, ser padrão dos fiéis, e aquilo que você aprendeu de mim, ensina homens fiéis e idôneos para que ensinem a outros, e ter essa cadeia de continuidade de discipulado, porque é o discipulado que é a forma de formar alguém no cristianismo para se chegar à imagem de Jesus. O propósito do discipulado é fazer com que a pessoa se aproxime cada vez mais de Jesus e tenha a semelhança com ele. Esse é o propósito final de um discipulado. Mas eu quero trazer aqui nesse estudo alguns objetivos do discipulado. Então, o discipulado vai se levar um convertido, levar um neófito na fé, uma pessoa convertida, aquilo que a Bíblia também chama de, quando a pessoa se converte, né, ela é uma criança na fé. Então, tem 5 propósitos nesse objetivo do discipulado que eu vou tratar nesse estudo, que é tornar esse neófito, esse novo convertido, um adorador, fazer com que ele seja levado à maturidade cristã, que ele seja aperfeiçoado para o serviço cristão, de que também ajudá-lo a manusear a palavra de Deus e, por último, que esse novo convertido ele seja um praticante de disciplinas espirituais. Essas 5 coisas sendo alcançadas, você realmente pode dizer que está trabalhando dentro de um processo de discipulado. E o discipulado envolve também 5 coisas, né? Antes de você começar a trabalhar o processo de discipulado, você tem que entender o que envolve um discipulado. E aí o discipulado envolve amar ao novo irmão ou irmã em Cristo Jesus. Não tem como começar um processo discipulado na vida de uma pessoa se você não ama ela. Se você não tem o propósito de ajudá-la, de caminhar com ela, de segurar na mão dela nos momentos difíceis que o cristão novo convertido passa. Esse novo convertido é como aquela parábola do semeador que Jesus fala. A boa semente, que a palavra, ela cai em vários tipos de solos, e às vezes esses solos não estão bem preparados para a palavra. Não é um solo fértil. Muitos dos novos convertidos se encontram em situação, por exemplo, espinhosas, onde a palavra é sufocada. Outros novos convertidos se encontram um pouco também com pessoas que têm um coração de pedra, onde a palavra não cria raízes. Outros vivem em outras situações a qual a vida torna difícil ela viver a fé cristã. Ela tem oposições nessa nova caminhada cristã. Então ela precisa de alguém que contribua com ela, que ajude ela, que sustente ela, que esteja do lado para levantar ela nos momentos mais difíceis. E principalmente tem que ter muito amor, porque, como eu falei, né, muitas dessas pessoas têm um coração duro ainda, difícil, são pessoas obtusas às vezes para aprender. A fé chegou no coração, mas o coração ainda precisa ser transformado, renovado pela renovação da mente. Então tem que ter certa paciência com essas pessoas para ajudá-las nesse processo de crescimento espiritual. Segunda coisa que o discipulado envolve é que o discipulador ele tem que ter uma experiência com Cristo mínima. Sem essa experiência com Cristo mínima, não tem como você ajudar outra pessoa. Mas você também não precisa ser um teólogo, não precisa ser um especialista em Sagradas Escrituras, não precisa ser aquela pessoa de uma fé extraordinária, de mover montanhas, não precisa nada disso. Mas você precisa ter uma experiência mínima com o Senhor para ajudar outras pessoas, porque você só pode ofertar aquilo que você tem.
né? Agora existe uma outra coisa que eu acho bem interessante, tem um autor chamado Paul Tripp, que ele trabalha a ideia de que nós somos instrumentos na mão do Redentor. Esse é o título de um livro dele, Instrumentos na Mão de um Redentor. Então ele fala dessa ideia de uma pessoa que está em processo de transformação, e nós todos estamos em processo de transformação, porque nós não chegamos à perfeição, nós ainda não somos super cristãos, muitos de nós ainda estão um pouquinho distante ainda de chegar à estatura da plenitude de Cristo, né? Como nós vamos ler daqui a pouco, mas todos nós temos alguma experiência com o Senhor. E aí o Paul Tripp trabalha essa ideia de que essas pessoas que estão em transformação ajudam outros que estão em transformação. Então acaba que o crescimento de um discipulador e um discípulo acontece de forma mútua. Um está ajudando o outro nesse processo. Então Paul Tripp ele realmente está certo, porque ao a gente se dedicar em ajudar alguém, acaba que a gente também é ajudado, porque a gente também vai se interessar em crescer. E a própria relação com esse novo convertido vai nos ajudar no crescimento, porque nós vamos ter que ter fruto do Espírito para poder lidar com essa pessoa. Então a gente vai começar a trabalhar nas nossas vidas o fruto do Espírito para poder ser um discipulador. O fruto do Espírito vai exigir no discipulado que a gente ame, que a gente tenha paciência, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Né? Vai ter que ter todas aquelas características e a gente pode ir aprendendo dentro do processo. Né? Então, essa experiência com Cristo, você tem que ter o mínimo, mas não precisa, né? Se você não é um teólogo, se você não passou por um seminário teológico, se você não conhece a Sagrada Escritura de forma, né? Se você não sabe interpretar toda a Sagrada Escritura, não se angustie por isso, né? Você pode justamente crescer também junto com o discípulo no processo. E, na verdade, fica tendo essa dupla ajuda, né? Essa mútua ajuda de crescimento. Terceiro fator importante para um discipulado é que nós temos que ter fé na graça que transforma. Nós, em muitos momentos da nossa vida, a gente foi difícil também na nossa caminhada. Muitas pessoas tiveram que aturar a gente. Até hoje, às vezes, a gente tem uns certos comportamentos que as pessoas têm que ter paciência com a gente. Né? É ilusão nossa, e eu acho que seria até arrogância e um orgulho cego da gente dizer que a gente já é um bom cristão. E que as pessoas elas têm que, né, nos aceitar de qualquer jeito e tal. Não, a gente também está nesse processo de transformação. Então nós temos que acreditar que nós podemos ser transformados e acreditar que aqueles a qual nós estamos discipulando também possam ser transformados, pelo mais difícil que a pessoa possa ser. Se não acreditamos na fé, na graça que transforma, o trabalho fica difícil, porque ao não acreditar, a gente abandona a pessoa, a gente deixa de trabalhar, a gente não se esforça o suficiente, a gente fica achando que está dando murro em ponta de faca. E é por conta disso, fica comprometido um trabalho de discipulado. Mas aí essa fé na graça que transforma é na dupla mão. É tanto o discipulador também acreditar que precisa dessa graça para ser transformado, quanto também ao investir na vida de alguém acreditar que Deus vai ajudar essa pessoa a ser transformada, ainda que dure algum tempo. Né? Então temos que ter muita atenção para isso. Quarta coisa que envolve o discipulado é o companheirismo. E aí, companheirismo, eu estou querendo colocar essa questão de que realmente são duas pessoas que se aproximam num relacionamento de amizade profunda para que sejam companheiros uns dos outros. Jesus sempre, quando enviava os discípulos, enviava de dois em dois. Esse companheirismo que Jesus queria era justamente para que um ajudasse o outro, um auxiliasse o outro, um corrigisse o outro, um encorajasse o outro. Então, esse companheirismo é essencial na caminhada de um discipulado. E, por último, o que envolve um discipulado vai ser tempo. Nós vamos ter que dedicar tempo à vida das pessoas. Né?
É a gente montar na nossa agenda um espaço, um tempo para ligar, visitar, comer uma pizza juntos e assim ter o processo discipulado. E aí, nesse tempo que você vai dedicar à pessoa, você vai dedicar tempo para ela, para orar por ela, para se reunirem, como eu acabei de falar, para o ensino das Sagradas Escrituras e para trabalharem juntos. Se você, por exemplo, tem uma função no corpo de Cristo, um ministério que você executa na igreja, o seu discípulo tem que ser inserido nesse ministério, ele tem que aprender com você. Era interessante que na antiguidade era assim que funcionava entre pais e filhos, mestres e alunos. Um aprendia a função do outro. Então a ideia, como já falei em lições anteriores, por exemplo, até contei a experiência de uma igreja onde os diáconos e diaconisas eleitos, eles traziam mais 3 pessoas para aprenderem da diaconia, serem cooperadores e no futuro essas pessoas também serem eleitas diácono, diaconisas, e já estavam capacitadas para isso, foram treinadas pelos que eram oficiais. E isso é um processo de discipulado, né? Seja qualquer outro ministério, presbiterato, liderança de jovens, liderança com crianças, escola bíblica dominical, seja qual for a função. Se você é evangelista, prepare seu discípulo a ser um evangelista. Então, trabalhar junto é muito importante no processo do discipulado, e aí você precisa dedicar tempo para isso, encontrar na agenda espaço para estar com o seu. E falando como Ed Renekiewicz diz, ele diz assim, o discipulado é o caminho para a intimidade com o Senhor Jesus, tanto para aqueles que desejam conhecê-lo, quanto para aqueles que querem aprofundar seu relacionamento com ele. Então, o discipulado é esse caminho para uma intimidade maior com Jesus, também para se assemelhar a Jesus, e ele vai dizer aqui que é tanto para as pessoas que desejam conhecê-lo, ou se a pessoa ainda não conhece completamente, como para aqueles que já conhecem e precisam se aprofundar nesse relacionamento com Jesus Cristo. Então vamos voltar à questão dos objetivos do discipulado, que são aqueles 5 a qual nós nos referimos. O primeiro dele, como nós abordamos, é fazer com que o novo convertido, esse discípulo, ele se torne um adorador. Baseado em João 4, 23 e 24, onde Jesus fala para a mulher samaritana, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa primeiro objetivo de fazer com que o discípulo se torne um verdadeiro adorador é crucialmente importante para que aqui a pessoa ela rompa com idolatrias, ela rompa com descompromisso com Deus, ela rompa principalmente com uma vida que não considera Deus como aquele ser que é significativo na sua vida. Porque o verdadeiro adorador, ele vai de fato se interessar por Deus. Ele vai de fato viver uma vida para Deus e vai entender que a sua vida está permeada da dimensão de Deus. E aí, de fato, ele agora, e eu já falei sobre a questão do adorador nas primeiras aulas dessa série, de que o adorador e aquele que serve é a mesma coisa. Então, o adorador é aquele que se transforma numa pessoa comprometida com o Senhor em todas as dimensões da sua vida. E essa adoração não pode ser uma adoração no sentido, como existe até dentro do paganismo. Existe dentro do paganismo alguns tipos de adorações que é muito ritualística, e aqui não. Aqui não está preocupado com o ritualismo, aqui está preocupado em que seja verdadeiro, que seja essencial, que seja da dimensão do Espírito. Porque Deus procura adoradores que adorem em espírito. Quando é em espírito é porque é verdade, é compromissada, é intencional esse adorador, né? Quando é ritualístico, não interessa para Deus, porque Deus disse isso várias vezes, eu já falei isso várias vezes durante nossos estudos, de que Deus não se interessa por sacrifícios e holocaustos de pessoas que louvam a Deus com os lábios, mas está com o coração distante.
Deus quer um coração totalmente entregue para Ele. E isso só faz quem é um verdadeiro adorador. Porque adorar em espírito é fazer isso intencionalmente, amando a Deus e se colocando, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que faça um culto racional. E ao experimentar isso, esse culto racional, a gente experimenta a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, transformar o convertido, o neófito na fé, no adorador, é o primeiro passo para isso, para que a pessoa assuma de fato um compromisso com Jesus Cristo. Segundo objetivo do discipulado é levar a pessoa à maturidade cristã, baseado em Efésios 4, 13 e 14, onde ele diz o seguinte: ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como criança arrastado pelas ondas, e levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo, quando escreve também aos Coríntios, ele diz assim: olha, leite vos dei, não pude dar alimento sólido porque vocês ainda são carnais. Então Paulo ele fala das fases de um crescimento para chegar à maturidade. Então ele coloca de que o novo convertido, ou aquele que ainda vive de forma muito carnal, muito baseada no seu ego, muito baseada nos seus gostos pessoais, ele coloca que essas pessoas são como crianças na fé. Elas precisam de primeiros leites, né? E aí mais tarde João vai falar sobre os jovens, né? Que os jovens eles aprenderam já a recusar as tentações do maligno, que já fogem das tentações malignas, hoje há um crescimento espiritual. E também tem aqueles que já são adultos, que têm os seus órgãos espirituais já capacitados para receber alimentos sólidos. Isso tudo são textos que Paulo e João falam a respeito dessas fases do crescimento. E aqui nesse texto de Efésios, Paulo está abordando de que nós todos temos que chegar, né, essa pessoa madura, ela tem que chegar à estatura da plenitude de Cristo. Como é que você sabe que já é maduro espiritualmente? Quando chegou na plenitude de Cristo. Aquilo que Jesus viveu, aquilo que está registrado nos evangelhos, a forma como Jesus se relacionava com as pessoas e vivia, aquele é o nosso padrão. Quando chegamos naquele estágio da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos dizer que somos maduros. Tanto que Paulo fala aos Filipenses o seguinte: tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, envolve ter o mesmo comportamento, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ter os mesmos pensamentos de Jesus, como Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, né? E para poder nós termos a atitude, o comportamento de Jesus, termos o sentimento de Jesus, o pensamento de Jesus, nós precisamos imitar Jesus em tudo. Por isso que Paulo vai recomendar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo era o imitador de Jesus e nós temos que ser um imitador de Jesus. Falei no começo de que houve vários movimentos ao longo da história, né, de discipulados, onde as pessoas se aproximavam de alguns mestres para aprender com eles, né, sobre espiritualidade. Teve o Tomás A. Kempis, né, que foi um deles, onde ele começou com o movimento de imitação de Cristo. Ele escreveu um livro que é um clássico da literatura cristã, A Imitação de Cristo, onde nós somos levados a isso, a imitar Jesus para alcançar essa maturidade cristã. Imitar Jesus é estudar sobre ele, observar o que ele fazia, o que ele falava, como ele pensava, como ele se sentia, e vai imitando na nossa própria vida. Nós temos que ir imitando ele. Ao imitar, isso vai virando hábito. E ao virar hábito, depois que virou hábito, pronto, você já é, de fato, um cristão com um ser maiúsculo, né? Esse que é o propósito. Terceira coisa que nós temos que trabalhar no discipulado é o aperfeiçoamento dessas pessoas para o serviço. Então, como eu falei, né, lá dos diáconos, presbíteros, pessoas que são liderança na igreja, então você prepara essa pessoa para servir na igreja, para elas colaborarem também no ministério. Versículos anteriores, aquele que eu estava lendo agora de Efésio, né, eu li o 13 e o 14, agora o 12 diz o seguinte, ó, que
deve ter vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, aperfeiçoar os santos para desempenhar o seu serviço. O mesmo Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Ou seja, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado, instrumentalizado para toda boa obra, né? Nas empresas funciona uma coisa que acaba funcionando nas igrejas, que é aquele princípio de 80-20, né? 20% faz o trabalho de 80% do povo, né? E isso é um negócio que afeta um pouco as igrejas, isso também. Quando você vai ver nas igrejas, são muitas poucas pessoas que trabalham de fato, né? Isso é a consequência pela falta de discipulado, né? Como a gente não tem um bom trabalho de discipulado em muitas igrejas, acaba que 80% fica fora do ministério, né? Elas não são envolvidas na atividade das igrejas, e quando eu falo igreja, não estou falando só do trabalho dentro do templo, mas de uma forma geral mesmo, né? Então 80% não fazem praticamente nada, elas são pessoas que só participam dos cultos, né? Mas elas não têm atividades em prol do reino de Deus. Então esse é um reflexo da falta de discipulado. E o segundo é que 80% também acabam não sendo habilitados, porque elas não estão num processo de discipulado, de treinamentos, elas não recebem capacitação para servir. E o bom do discipulado, eu já falei também na lição anterior sobre a questão de igrejas em pequenos grupos, células, né? Esses formatos de igrejas, né? Ela ajuda não só a discipular as pessoas, os 100% dos membros, mas também dentro do discipulado, junto com o trabalho de pequenos grupos, faz com que as pessoas sejam capacitadas e elas tenham a oportunidade de exercer os seus dons ministeriais. Então você imagina uma igreja que tivesse 100% trabalhando em prol do reino de Deus, né? Do jovem, adolescente, ao adulto envolvido com aprendizado, com crescimento. E isso é muito interessante, né? Anos atrás se discutia muito sobre essa questão de que chegava na faculdade um jovem e se ele, na hora de apresentar seminários, eles conseguia falar bem, né, sem nervosismo, né, articulando bem o pensamento dele, todo mundo achava logo que ele era crente de igreja, porque o pessoal da igreja era muito acostumado a estar sempre falando, a sempre ensinando alguma coisa, né? Hoje em dia isso já tem fugido um pouco mais, mas era uma verdade. Alguns tipos de igreja davam muita oportunidade para as pessoas desde pequeno para falar. Por exemplo, as crianças nas escolas dominicais, geralmente elas são chamadas à frente, depois da aula dominical, para elas citar um versículo, para dizer qual era o tema do estudo, para cantar um cântico. Então isso já ia preparando para que ela sabesse lidar com o público, para que ela fosse preparada para poder ela falar diante das pessoas, né? Se comunicar de forma clara com as pessoas. Então, de fato, preparar pessoas é essencial, aperfeiçoá-las é essencial, porque você prepara elas para o reino e elas fazem também, glorificam a Deus também, fora da dimensão religiosa, onde ela vai ser uma pessoa bem-sucedida por se comunicar bem e ter outras habilidades no seu trabalho, na comunidade, em outros lugares. O aperfeiçoamento do santo para desempenhar o seu serviço é útil para todas as dimensões da vida da pessoa. Então nós temos que realmente gastar tempo no aperfeiçoamento dos santos. O discipulado colabora, auxilia muito nisso. Quarta coisa, que é o objetivo do nosso discipulado, é fazer com que a pessoa manuseie a palavra de Deus. É essencial. Paulo diz isso em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, com um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Você pode não ser um especialista nas Sagradas Escrituras para ensinar alguém a ser especialista, mas vocês dois juntos podem
aprender junto às Sagradas Escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse, juntos sentarem para aprender. Participar de uma escola dominical, onde pastores, presbíteros, professores vão estar ensinando as Sagradas Escrituras. Né? Ler a Bíblia, fazer um compromisso seu junto com o discípulo de lerem a Bíblia toda durante um ano. Vocês fazem e existe na internet, é disponível isso, né? Aqueles pequenos calendários para poder você ler a Bíblia toda durante um ano. E assim vocês vão estar conhecendo mais ela. Vocês podem não chegar a entender tudo o que a Sagrada Escritura está dizendo, mas você vai conhecer a maior parte dela, conhecer todas as histórias que ela relata, vai conhecer os personagens bíblicos, saber onde se localiza certos textos para certas realidades da nossa vida e aplicar esses textos num momento de discipulado, de aconselhamento ou mesmo de resolução de problemas. Conhecer as Sagradas Escrituras é muito importante. Não tem como ser cristão sem conhecer as Sagradas Escrituras. É muito mais difícil se tornar um bom cristão sem conhecer as Sagradas Escrituras. E eu não sei nem como é que as pessoas conseguem, né, se tornar um bom cristão sem as Sagradas Escrituras, né? Mas é essencial conhecer as Sagradas Escrituras, estudá-la, né? Ainda que você não tenha todo o conhecimento de, por exemplo, textos proféticos, apocalípticos, são difíceis de interpretação, não é? Mas você conhece pelo menos o texto. E existem muitos outros textos fáceis, as histórias bíblicas que são relatadas, e elas têm sempre algum ensinamento. E quando a gente faz esses estudos, essas leituras das Sagradas Escrituras em oração, em espírito, o Espírito traz para nós compreensão, pelo menos a compreensão que a gente precisa, aquela que nos alimenta a alma, aquelas que nos ilumina o caminho para podermos viver a nossa vida cotidiana. O Espírito Santo colabora, ele ensina para cada um de nós. É muito importante saber disso e saber que o estudo bíblico, ele nunca é em vão, não é? Se você quiser fazer um seminário teológico para se tornar teólogo, pode fazer. Mas se esse não é o seu objetivo, continue lendo a Sagrada Escritura, que o Espírito Santo também vai dar para você o conhecimento que você precisa para você crescer espiritualmente. E você pode ler outros livros. Existem bons livros que fazem comentários das Sagradas Escrituras, que trazem ensinamentos preciosos para nós. Existem muitos bons autores. Deus ele sempre levantou mestres ao longo da história da igreja para poder escrever sobre e interpretar a Sagrada Escritura. Então vale a pena a gente aprender com esses homens e mulheres que receberam luz de Deus, dons de mestre para nos ensinar, né? E por último, o objetivo do discipulado é levar o convertido a praticar disciplinas espirituais. Eu já abordei isso aqui em outro momento, mas deixo eu ler novamente esse texto de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, que diz: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de vir. Então a vida espiritual, a caminhada espiritual, os exercícios espirituais, que aqui está sendo usada a palavra piedade, ela tem proveito para a vida agora e para que há de vir na eternidade com Cristo Jesus. Então nós temos que praticar exercícios espirituais e o discípulo pode aprender com o discipulador. Ou os dois juntos podem aprender juntos. Se o próprio discipulador não tem uma prática de espiritualidade, de disciplinas espirituais na sua vida, ele pode, junto com o discípulo, ir adotando isso e aprendendo juntos, crescendo junto nisso. E aí um material que você pode adotar para essa caminhada de prática de disciplinas espirituais é um livro, né, do Richard Foster, que é chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster, né? O Richard Foster ele fala sobre as disciplinas e dá recomendação de como praticá-las. Então ele vai falar, por exemplo, de 3 dimensões de práticas de exercícios espirituais, que é as disciplinas interiores, que envolvem meditação, oração, jejum e estudo bíblico. Tem as disciplinas exteriores, que é um padrão de vida de simplicidade e solitude, encontrar momentos de solitude para a prática da contemplação. E tem as disciplinas comunitárias, aquela que nós fazemos de exercícios espirituais que são em conjunto, em coletividade, com a igreja toda
que é a confissão, a adoração, a orientação, que é a escola dominical, essas coisas, né? E a celebração. Então, se você não tem essa prática de uma disciplina espiritual, eu recomendo ler esse livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. É um livro maravilhoso, a linguagem muito fácil, você se enriquece muito com os comentários do que ele extrai da Bíblia para poder explicar como é a disciplina e como você pode praticá-la na sua vida. Você tem muito a crescer praticando disciplinas espirituais. Então, tanto sendo discípulo como discipulador, vale para os dois essa prática de disciplina. E o discipulado que faz isso junto, cresce junto. Então, essas são as recomendações. Para nós encerrarmos, eu quero ler essa frase do reverendo Cássio Vieira, que diz, falando sobre discipulado, ele diz o seguinte: discipular não é o mesmo que ensinar as coisas que Jesus mandou. Discipular é ensinar a guardar, obedecer às coisas que Jesus mandou. Jesus ensinou coisas preciosas. E o discipulado não é só ensinar. O discipulado é fazer com que as pessoas possam guardar, obedecer, praticar nas suas vidas aquilo que ele nos mandou fazer. Isso é o discipulado, né? Quando a gente só ensina as coisas que Jesus mandou, isso pode ser feito numa sala de aula, na escola bíblica dominical, nesse processo que eu estou falando aqui para você, por exemplo. Mas o que é importante mesmo é esse segundo aqui, né? Que é ensinar a guardar, a obedecer as coisas que Jesus mandou, porque isso aqui envolve exemplo, referencial, envolve um compromisso mútuo. Como eu falei anteriormente, em outro momento, também o discipulado envolve essa prestação de contas. É você dizer para o seu discípulo ou discipulador como é que está a sua vida, quais são as coisas que você ainda precisa trabalhar, quais são as suas fraquezas espirituais que precisam de ajuda, como é que você está vivendo o evangelho, como é que está a sua relação familiar, como está o seu casamento, como está o seu trabalho. O discipulado envolve todas essas coisas. Então isso é muito mais do que uma sala de aula, envolve essa vida na vida, né? E o discipulado nos ajuda a gente a crescer para todas essas dimensões da nossa vida. Como marido, como mulher, como pai, como filhos, como funcionário de uma empresa. O discipulado nos ajuda a crescer e a gente tende, quando alcança essa maturidade cristã, tende isso a refletir de forma positiva em todas as áreas da nossa vida, em todas as dimensões, em todos os lugares a qual a gente se relaciona. Então, vale sim a pena um discipulado. A recomendação é que se você nunca passou pelo processo de discipulado, que você combine com um amigo, faça um desafio com um amigo ou com alguém que já é um discipulador, que você conhece, respeita, sabe que essa pessoa é uma pessoa de credibilidade, né? Se você não tem um discipulador, né, alguém próximo para lhe ajudar nisso, combina com um amigo, né? Vamos trabalhar no discipulado juntos? E aí você segue todas essas recomendações, compra o livro do Richard Foster, né? E assim juntos vocês estão crescendo. E aí vocês vão estar cumprindo aquilo que o autor de Provérbios disse: o ferro que afia ferro, assim é o amigo que afia o seu amigo, né? Ferro que afia ferro. É um polindo o outro, é um trabalhando na vida do outro. E juntos os dois crescendo para se aproximar da semelhança de Cristo Jesus. E isso só tende a glorificar a Deus. Deus abençoe a sua vida, que você se sinta estimulado ao discipulado. E assim também você esteja sempre crescendo no Senhor. Até a próxima aula, meus irmãos.